é o tema número 14, os 3 tipos de tantrismo. Então, tantrismo é prática sexual. E quando se fala um tantra, é a pessoa que pratica sexo. E existem 3 tipos de prática sexual. Magia sexual. Existe o tantrismo branco, o tantrismo cinza e o tantrismo negro. Cada um nos leva a algum fim. O tantrismo branco é uma prática superior. Então, a batalha entre as forças do bem e as forças do mal, que são a loja branca e a loja negra, essa batalha se trava no sexo. O sexo é o ponto, é o aspecto, é o fator onde as duas forças se entram em conflito. A força negra quer derrotar as forças brancas, as forças do bem. Então, o sexo é a energia mais poderosa que há. Tudo se cria através do sexo. Um novo corpo, tudo se cria através do sexo. E, então, o sexo é uma força poderosa, é causa de muitos conflitos. Tudo é influenciado pelo sexo. Tudo gira em torno do sexo. O comércio, as finanças, todas as lojas, todos os shopping centers giram em torno do sexo. Salões de beleza, academias, para ser assim mais superficiais, né? Coisas que estão mais à vista, assim, estão mais explícitas, mais públicas. Tudo gira em torno do sexo. A pessoa estuda, ela quer melhorar a sua situação pensando no sexo. Ela quer comprar um carro, uma moto, uma casa, um apartamento, pensando no sexo, visando o sexo. Ela busca um companheiro, uma companheira para praticar sexo. Esses carros de som que andam pelas ruas das cidades, em cidades que são mais movimentadas assim por esse sistema. Então, esses carros de sons giram em torno do sexo. Eles têm objetivos sexuais. Tudo, se nós formos refletir, tudo gira em torno do sexo. Tudo tem objetivos sexuais. A pessoa se arruma, ela quer aparentar, ficar com boa aparência, com objetivo sexual. Então, é um tema para nós refletir e encontrar mais coisas que giram em torno do sexo. Então, o sexo é a força mais poderosa que há. Ela pode nos regenerar e pode nos degenerar. A degeneração ocorre pelo sexo.
maior fator de degeneração acontece pelo sexo. E a regeneração só pode ser feita através também do sexo, porém com formas completamente opostas. Então, se nós refletirmos, nós vamos ver que realmente o sexo é a força mais poderosa que há. Todas as religiões têm origem sexual. Então, é por isso que se vê muito apoio, muito alarde em torno desses movimentos LGBTB, não sei tantas letras já puseram a mais, esse movimento de LGTB, né, é mais ou menos assim. E agora tem a mais. LGTB mesmo. Mais, né? Tem mais no fim. Porque o interesse dessas forças negativas é que o ser humano se degenere e que não trabalhe de forma positiva com o sexo. Então, essa força negativa luta para degenerar a raça humana. Nas escolas, é propagado hoje que o menino pode ser menina e que a menina pode ser menino. Então, é uma luta para degenerar, para impedir que as pessoas descubram o suprassexo. Que quando se degenera dessa forma, no lesbianismo e o homossexualismo, a pessoa já está mais afastada do suprassexo. Tem países que lutam e é muito forte essa luta aí, fazem transição de gênero e quem falar contra é punido. Então, esse tema realmente tem muito peso na sociedade, na civilização. Então, existem os 3 tipos de Tantra. Tantrismo branco, o negro e o cinza. O tantrismo branco leva à autorrealização íntima do ser. No tantrismo branco, não se ejacula o sêmen, não se chega ao orgasmo. A prática sexual é realizada com um único casal, em um casal estável. E não há nenhum tipo de interesse. Não se busca despertar poderes, não se busca qualquer coisa. Se busca apenas despertar o Kundalini, que é a serpente ígnea dos poderes transcendentais da consciência. Então, no tantrismo branco, desperta-se o fogo serpentino, o fogo do Kundalini, se desperta positivamente e sobe pela coluna vertebral, criando os corpos, regenerando o corpo físico, o corpo vital, criando o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal, que são os corpos que nos vão permitir nos expressar, nos movimentar nas diferentes dimensões. Cada corpo pertence a uma dimensão, cada corpo existe em uma dimensão e serve para nós viajar nessa dimensão. O nosso corpo físico
nós temos no mundo físico. Serve para nós viver, para nós fazer esse trabalho. É um transmutador de energia. O corpo vital é o assento da vida. Então, com o suprassexo, que é o sexo superior, se regenera o corpo físico, porque se regenera o corpo vital. Regenera o corpo vital, restaura as deficiências que tenha. E se pode, o corpo vital é o mesmo corpo etérico, que se viaja, então, na quarta dimensão. O nosso corpo etérico pertence à quarta dimensão. O corpo físico, a terceira. O corpo astral, a quinta dimensão, que é a dimensão astral. Quando se cria esse corpo astral, se pode viajar conscientemente pela quinta dimensão, pelo mundo astral. Também temos que criar o corpo mental, que é um corpo que vamos viajar pelo mundo mental, que é uma seção superior do mundo astral, da quinta dimensão. Então, o corpo astral, o mundo astral é de quinta dimensão, e o mundo mental é de quinta dimensão também, porém de uma seção superior. E também precisamos criar o corpo causal, que é o corpo da vontade solar. Quando se cria esse corpo causal, nós nos tornamos homens de verdade. Seja homem ou mulher, se torna um homem real, um verdadeiro homem. Por enquanto nós não temos esses corpos criados, nós somos animais intelectuais. Então, o objetivo desta conferência é para nós entender que existem esses 3 tipos de tantrismo e que cada um nos leva a objetivos muito diferentes, muito distintos. Então, o tantrismo branco nos leva à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Nos leva a criar os corpos, esses 5 corpos, e nos reconectar novamente com o nosso ser, porque nós estamos desconectados do nosso ser justamente pela fornicação. Se conta nas Escrituras que o homem caiu quando houve a queda de Adão e Eva, que o homem foi tentado por uma serpente. Então, essa serpente está no sexo. É o contrário, é o oposto da serpente Kundalini. A serpente Kundalini nós desenvolvemos com o suprassexo, sem a ejaculação, sem chegar ao orgasmo. E essa serpente tentadora do Éden é o prazer sexual com ejaculação, com orgasmo, que leva a despertar a serpente invertida. E dá origem, então, ao órgão kundartiguador, que é a cauda de Satã. Esse assunto está abordado nas Escrituras, porém está um pouco assim, simbolicamente, está de forma simbólica, e a humanidade, as pessoas já não se conseguem entender mais
a informação correta, porque justamente nós temos a consciência adormecida. Professor, só desculpa perguntar se o homem não ejacular, como que haverá continuidade de nossa espécie humana? É interessante a pergunta. Onde que o senhor, de onde que o senhor tirou esse conhecimento? Da Kabbalah mesmo? Né? Esse conhecimento é o mesmo entregue por Buda, por Krishna, por Cristo, Cristo, Jesus Cristo? Jesus ou Cristo, na Galileia. Também por Maomé é o mesmo ensinamento. O que acontece... Entendi. Mas a minha pergunta é baseada porque Jesus, Deus, Pai, Criador, ele colocou nós sobre a terra e pediu que nós procriássemos. Ele trouxe os povos, que são o povo adâmico. Eu tenho um conhecimento um pouco diverso do seu, e eu falo sobre o Tantra de uma forma diferente de você, aprendi Tantra de uma forma diferente do senhor. Essa serpente que há dentro de nós são os chakras que se costuram, que é o Ouroboros, né, é a nossa energia. Pai e mãe, eu aprendi diferente, mas isso não vem ao caso. Eu só queria entender como que o homem vai se processar criando os filhos do Pai Criador, que vai voltar para a Terra, porque nós temos que estar o tempo todo nascendo filhos aqui do Criador. Porque Ele quer que nasça, para o processo da evolução. Sim. Como se o homem não ejacular na mulher? Como? É cedo ainda para nós questionar. Vamos desenvolver o tema e nós temos temário, o tema aí vai nos levar a essa compreensão. Nós não estamos para convencer ninguém. Ah, tá. É um conhecimento que eu respeito, mas ficou bem. Que a concepção não depende da ejaculação. Uma ejaculação são 12 ou mais milhões de espermas. Sim, de vida, sim. São expulsos. Uhum. Para uma fecundação, basta um. Então, quem dirige a fecundação são mestres, são forças superiores que coordenam a fecundação. Os anjos da vida. Tem os anjos da morte e os anjos da vida. Eles sabem qual é o esperma adequado que vai fecundar o óvulo adequado e eles coordenam isso internamente. E não é necessário essa quantidade de esperma ser jogada fora. O esperma é a matéria-prima que deve ser transmutada e não jogada fora. São átomos crísticos que se joga fora. E com a expulsão desses átomos, que se desperta, então, o órgão kundartiguador, que é o inverso da serpente Kundalini. A serpente Kundalini desperta no cóccix, mediante a magia sexual branca, mediante o tantrismo branco. Desperta e sobe pela coluna vertebral, despertando os chakras, abrindo as igrejas, e faz o trajeto e chega à raiz do nariz. Então, esse trajeto é como a chave Sol. E para despertar esse Kundalini, despertar o Kundalini, o verdadeiro Kundalini, que é a serpente dos mágicos poderes, é apenas com o tantrismo branco. E o tantrismo branco não se perde as energias, não se ejacula o sêmen e não se chega ao orgasmo. Se pratica o sexo unicamente
entre um homem e uma mulher. Sim. É a união sexual do órgão sexual masculino no órgão sexual feminino, sem ejaculação do sêmen e sem orgasmo. Então, essa transmutação é feita através de um processo respiratório. Sim. Então, para fazer essa prática, é necessário que seja um casal estável, que seja um casal onde os dois estejam dispostos e queiram fazer esse trabalho superior. E, então, existem alguns passos para fazer essa prática. Então, o requisito é entre um polo positivo e um negativo. O requisito indispensável, é básico. É o primeiro requisito que tem que ser entre um homem e uma mulher. Jamais dois polos positivos ou jamais dois polos negativos. Então, deve ser união estável. Esse casal deve ser um casal estável. Não se pode trocar de casal, não se pode hoje com um, amanhã com outro, mês que vem com outra. É preciso que seja estável. Então, o primeiro requisito é que seja um polo positivo e um negativo. Que seja um casal estável. E deve ser praticado sem nenhum tipo de interesse. Esse casal deve estar unido sem nenhum tipo de interesse. Interesses externos, materiais, de aparência física, de cor, de idade, de qualquer coisa, sem nenhum tipo de interesse. O único interesse é criar esses corpos. Então, deve ser praticado em fidelidade, castidade e amor. Então, esses três requisitos. Fidelidade é unicamente esse casal. É unicamente entre essas duas pessoas. Não, jamais deve trocar de casal. Castidade. O que é castidade? Nos ensinaram que castidade é não praticar adultério. Mas isso está errado. Isso é um jeitinho que deram para permitir que o casal fornique. Então, castidade é exatamente a transmutação da energia. E fornicação é o derrame da energia. São exatamente o oposto um do outro. Castidade é a transmutação. E a fornicação é o derrame das energias. É a perda das energias. Então, toda a humanidade fornica. Todos os casais podem ser fiéis entre si e fornicar a vida toda. Então, a fornicação leva à degeneração. A todos os tipos de doença, a decrepitude, a formação dos defeitos psicológicos, tudo vem da fornicação, que foi o pecado original. Quando o homem fornicou, então, ele comeu do fruto da árvore que não devia comer. Comer do fruto significa praticar o sexo, sentir esse prazer animal, esse prazer
de orgasmo, de ejaculação. Isso foi comer do fruto. Então, o fruto era para transmutar energia em castidade, fidelidade e amor. E o amor é com o amor à obra, com amor a este trabalho, o trabalho de autorrealização íntima do ser, o trabalho de criar os corpos, o nascimento segundo. Então, o nascimento segundo é exatamente criar os corpos. Nascer pela segunda vez. Nascemos fisicamente do sexo. A segunda vez, vamos nascer, o segundo nascimento também é com o sexo. Porém, não é com o sexo em fornicação, é com o sexo em castidade. Então, vamos criar esses corpos internos, é o nascimento segundo. E o amor é o amor à obra. O amor à obra, o amor à sua energia sexual. Praticar o sexo com esse objetivo transcendental. Objetivo de desenvolver-se internamente. Então, esses 5 corpos que nós temos, o vital, o físico, o astral, o mental e o causal, nós criar esses corpos, quando se cria esses corpos, nós religamos às nossas partes superiores. Então, aqui está a religação, que vem a ser a origem da palavra religião. Religião é uma palavra que vem do latim e significa religar, religare. Então, religare é voltar a ligar. Ligar as partes inferiores às partes superiores. E para fazer esse trabalho de religação, nós temos que criar os corpos solares. E os nossos corpos, o nosso corpo físico é lunar, o nosso corpo vital é lunar, o nosso corpo astral, o mental, é lunar, o causal também. Nós temos um princípio, temos podemos dizer, um esboço desses corpos. É por isso que nós temos dificuldade em sair em astral consciente, porque nós não temos o corpo adequado. E para criar esses corpos, através do tantrismo branco. Então, para fazer essa prática, é preciso seguir alguns passos. Então, nós aprendemos aqui, neste curso, nós aprendemos as conjurações. As conjurações são um trabalho, uns mantras que se faz para limpar o ambiente. Então, é preciso limpar o ambiente e é preciso fazer um círculo mágico, que é para que essas forças não voltem ao ambiente. Então, a cama onde vai praticar o tantrismo, o arcano AZF, é o altar. Aí, a cama é o verdadeiro altar, onde o casal vai se unir sexualmente para praticar a transmutação. Então, essa cama deve ser uma cama branca. Essa parte nós vamos explicar aqui, porém, não seria para explicar aqui, sim em outras conferências, mas nós vamos explicar. Então, a cama branca é uma cama onde nunca houve fornicação, onde nunca houve prática sexual com derrame das energias e com orgasmo. Então, o casal que antes praticava o sexo sem saber, praticava de forma errada, deve, então,
substituir esse colchão. Esse colchão está contaminado com larvas e vai prejudicar a prática da transmutação com o tantrismo branco. Então, a cama deve ser uma cama branca, onde nunca houve fornicação. Então, feito as conjurações, se faz o círculo mágico. Então, essas conjurações é o tema número 7 do temário da fase A, de 50. As conjurações e o círculo mágico. Foi passada ontem pelo Facebook, está gravada lá. O segundo passo, depois das conjurações, vai pedir ajuda. Pedir ajuda ao pai interno e à mãe interna. Porque nós temos um pai interno, do qual nós estamos desligados, e temos um átomo apenas desse nosso pai interno, temos um átomo. Nós temos um átomo do pai, um átomo do filho, que é a própria mãe divina, e um átomo do Espírito Santo. Então, são 3 átomos. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos dentro de nós. O restante está desconectado de nós. Porém, esse átomo faz contato com o Pai. Então, nós devemos pedir ajuda ao nosso pai e à nossa mãe para fazer essa prática sem perder as energias, para transmutar as energias. Pedir ajuda. Após, vai acender o fogo, que são as carícias. Acender o fogo com carícias. Então, essas carícias são apenas usando o tato e beijos de lábios. Apenas beijos castos, beijos apenas labiais, para que a energia se acenda, para que haja lubrificação do órgão sexual feminino e que haja ereção do órgão sexual masculino. Então, esse passo das carícias. Após, quando a energia está pronta, com esses órgãos lubrificados e com a ereção correta, vai-se então fazer a conexão, que é unicamente a conexão Linga-Yoni, o órgão sexual masculino, no órgão sexual feminino. Então, vai-se fazer essa conexão. E com a conexão, então, se começa um processo respiratório, que vai ser a transmutação da energia sexual. Então, cada um do casal vai se concentrar na sua energia e vai fazer o processo respiratório no seu ritmo. O outro fará no ritmo dele. Então, cada um vai se concentrar na sua energia, nos seus órgãos sexuais e imaginar. Então, se inala o ar e se imagina que esse ar desce lentamente, chega aos pulmões e desce até os órgãos sexuais. Quando chegou aos órgãos sexuais, se retém o ar, se retém a respiração e se imagina que pela coluna vertebral vai subindo um fio dourado, lentamente, lentamente. Sobe, faz a volta e desce até a raiz do nariz. E
Isso dura, a inalação dura mais ou menos 20 segundos e essa retenção também mais ou menos 20 segundos. Então, aí vai exalar a energia, vai exalar o ar e vai pronunciar um mantra, que é o mantra I. Vai ser o I alongado. Cada um vai pronunciar I, enquanto isso vai exalando. Aí, novamente, vai inalar lentamente, chega aos pulmões, imagine que desce até os órgãos sexuais, retém, imagina que um fio dourado sobe novamente pela coluna vertebral e chega à raiz do nariz. Então, vai exalar novamente. Então, nessa segunda exalação, vai pronunciar o mantra A, alongado também. A, pode ser silencioso, para nenhum atrapalhar o outro. Pode ser mentalmente. Outra vez, vai inalar, mais ou menos por 20 segundos, chega aos pulmões, desce aos órgãos sexuais, reter, imaginar que sobe pela coluna vertebral esse fio dourado e chega à raiz do nariz e vai exalar. Desta vez, vai pronunciar o mantra O, alongado também. Então, o mantra é Iao. E isso vai continuar uma vez, outra vez, cada inalação, retenção e exalação, uma letra, a outra. Então, vai continuar pelo tempo que o casal conseguir ficar conectado sem ejacular e sem chegar ao orgasmo. O tempo é de cada um. Porém, deve haver colaboração entre um e outro. Se um dos dois sente que está em perigo de perder energia e quer se desconectar, o outro deve colaborar. Então, isso vai durar, essa conexão vai durar o tempo que o casal conseguir permanecer sem perder energia. Então, os movimentos devem ser lentos. Os movimentos lentos. E esses movimentos não são contínuos. Os movimentos devem ser feitos para reativar a energia. Se talvez o homem perca um pouco da ereção, deve fazer os movimentos leves para que volte à ereção novamente e continuar a prática. Então, é uma prática superior, não é uma prática animalesca, onde se faz esperando o momento do orgasmo, o momento da ejaculação. Então, é uma prática superior. Então, com essa prática, sem a ejaculação e sem o orgasmo, vai criar os corpos, vai criar o corpo, restaurar o corpo físico, o vital, criando o corpo astral, o mental e o causal. Este é o nascimento segundo. Então, este é o tantrismo branco. É a única forma de tantrismo que nos leva ao despertar da consciência, que nos leva a nos reconectar com o nosso ser. É o tantrismo branco.
Então, as outras formas de tantrismo são o tantrismo negro, diz que se pode ejacular de vez em quando. Também ensina que ensina a reabsorver a energia, que reabsorve a energia depois de ejaculada através de ritos satânicos, ritos negros, se absorve essa energia. Então, com isso, vai despertar o órgão kundartiguador, que é o Kundalini invertido. Porque faz a prática invertida, vai despertar o Kundalini invertido, vai despertar a cauda de Satã. Também ensinam que pode fazer práticas pode trocar de casal, pode trocar de parceiro, pode fazer práticas onde participem mais pessoas, são os bacanais, onde esses tantras negros ensinam e promovem, e mentem, iludem as pessoas, que com isso vai despertar positivamente. Na verdade, desperta negativamente. Então, qualquer outra forma de tantrismo que não seja o tantrismo branco, que é com a transmutação de energia, não serve. Leva, cedo ou tarde, leva ao abismo, leva à degeneração, leva à morte segunda. Então, o tantrismo negro é ensinado por muitos tantras. Existem escolas tântricas que ensinam justamente o tantrismo negro, e que a pessoa pode ejacular de vez em quando, e que pode trocar de casal, pode praticar sexo entre pessoas do mesmo sexo, essas barbaridades todas. Então, qualquer diferença, qualquer que não seja o tantrismo branco, é tantrismo negro. Então, o tantrismo negro leva à degeneração, leva a formar, a desenvolver a cauda de Satã, que é o órgão kundartiguador. Então, essa cauda, ela tem os poderes. Tem os poderes que o Kundalini tem, só que os poderes do Kundalini são superiores, são transcendentais. E os poderes do kundartiguador são satânicos, são negativos, são infernais, levam às infradimensões, ao inferno. E já o tantrismo cinza é a prática de sexo sem fins transcendentais, sem fins nenhum, apenas com o objetivo de prazer, gozo animal. E muitas vezes com a desculpa de reproduzir a espécie. Então, qualquer forma de sexo que ejacule e que não seja superior é tantrismo negro, ou então tantrismo cinza, que é praticado pela humanidade. A humanidade pratica tantrismo cinza. E esse tantrismo leva ao tantrismo negro. A pessoa, com o tempo, vai... porque o defeito da luxúria, como todos os defeitos, são insaciáveis. E quanto mais fornica, mais quer fornicar. Porque o defeito da luxúria
se desenvolve, se robustece, e já não se satisfaz mais com a prática normal entre um casal, por exemplo, a prática normal, já o defeito não se satisfaz e quer mais. Então, começa a prática de sexo anal, oral, o homossexualismo. Então, o homossexualismo tem origem no tantrismo cinza, na masturbação. Então, o homossexualismo é já uma degeneração do ser humano que começa com a masturbação. Quando alguém se masturba, ele se autoexcita. Ele admira o seu próprio corpo e se masturba. Então, ele se autoexcita e esse defeito da luxúria, da masturbação, não se satisfaz, já se automasturbando não se satisfaz e vai então procurar uma colaboração. Então, vai praticar entre pessoas do mesmo sexo. Então, um vai colaborar com o outro. Então, é masturbação colaborada. Entre homens, dois homens, jamais dá uma prática de sexo. Não é sexo, é masturbação colaborada. Então, porque o defeito é insaciável e já com ele próprio se masturbando já não se excita o suficiente. Então, é preciso que outro colabore e ele vai colaborar com o outro e assim evolui ao homossexualismo. E o homossexualismo leva às infradimensões, leva ao abismo, leva aos infernos, porque é a degeneração sexual. Então, quando uma pessoa se torna homossexual, já ele está afastado do suprassexo. Então, já não tem mais anseios espirituais, porque o anseio espiritual, as inquietudes, está justamente no sêmen, está na energia sexual. E quando se põe fora essa energia sexual, se põe átomos crísticos, se expulsa de si esses átomos crísticos, que é onde está esses anelos espirituais. Então, o homossexualismo leva à perca total da espiritualidade, dos interesses espirituais. Se afasta cada vez mais do ser. Cada vez o homossexualismo, então, está afastado do seu ser e cada vez se afasta mais. Então, a única prática que é superior e que vale a pena, que leva a reconectarmos com o nosso ser é o tantrismo branco, que é a prática de transmutação sexual que deve ser feita entre um polo positivo e um negativo, em fidelidade, castidade e amor, sem interesses de nenhum tipo, e nada de interesses. Então, essa conferência é bastante interessante e se torna impactante para pessoas que talvez não tenham tido contato com esses assuntos.
Então, essa aí é a conferência. Não estou encontrando aqui o... Ah, tá aqui.